Olá pessoal, antes de iniciar com o conteúdo do vídeo, venho aqui informar que estamos utilizando uma versão atualizada do Saepro, a versão .28. Se você estiver utilizando a versão anterior, a versão .27, a gente recomenda que desinstale a versão anterior para poder instalar a nova versão. Vocês podem rever o vídeo de download e instalação porque o procedimento continua sendo o mesmo. A gente recomenda a instalação do novo Saepro porque ele vem com novos recursos que já serão utilizados a partir do semestre de 2019/1. Então, desinstale a versão antiga para instalar a nova utilizando o mesmo procedimento que já foi ensinado. Então, agora a gente pode seguir para o conteúdo do vídeo. Bom, gente, esse vídeo tem por objetivo facilitar a vida quanto aos quantitativos que terão de ser trabalhados aqui. Inicialmente, a gente vai demonstrar como proceder na atividade de limpeza e de estocamento. Para essa parte de quantitativos, a gente vai sempre utilizar aqui os dados, a tabela de dados de orçamento. O primeiro item, que é o desmatamento e estocamento, né, a parte de limpeza, se vocês observarem aqui, o custo varia de acordo com a área em metros quadrados. Então, a gente tem que calcular no Saepro o valor da nossa área para a gente calcular o valor. Com isso, a gente vem aqui no Saepro e a gente vai vir aqui em Projeto Geométrico, Modelo 3D. E a gente vai desenhar o polígono de offsets. Com isso ele vai desenhar toda a área, que é a área construída, a área do offset. Né? Ele vai desenhar um polígono do nosso offset. O que a gente vai fazer com esse polígono? Eu vou voltar aqui no CAD e vou dar um comando offset. Porque a nossa área de limpeza é 2 metros além do offset. Então eu vou clicar aqui no offset, selecionar a distância 2 e vir para o lado de fora. Bom, aqui está desenhado o polígono que nos interessa para calcular a área. Eu vou mover ele para aqui para fora, para não atrapalhar, não ficar longe, né, para visualizar melhor. E vou utilizar o comando área. Aperto E de entidade, porque a gente quer medir uma área dessa entidade que é o polígono. E ele vai me dizer aqui a área, que nesse caso é 226.610 metros quadrados, né? Vírgula alguma coisa. Bom, com isso eu multiplico essa área pelo preço unitário, né? Porque é por metro quadrado, a unidade é metro quadrado, e eu vou ter a quantidade, né? O meu orçamento para esse quesito. Bom, a outra situação se refere ao destocamento de árvores. Para tanto, eu vou utilizar aqui o que eu fiz para a mata nativa, né? Para essa área de mata nativa, aquela polilinha que a gente fez, circulando todas as partes de vegetação. Eu tenho vários métodos, eu preciso calcular essa área aqui, né? Então, eu posso utilizar o comando área, só que eu vou ligar antes o endpoint, aqui o snap endpoint, e vou usar o comando área por ponto agora, eu boto P de ponto. E vou ter que ligar uma interseção também. E eu venho e marco aqui a minha região que está dentro do meu offset. Porque o que nos interessa agora é a parte da vegetação que está dentro do nosso offset. Bom, eu circundei toda ela e eu vou ter o valor da área aqui. Posso obter um valor negativo dependendo do sentido que eu marco os pontos, mas eu vou usar, né, o módulo dessa área. Eu também posso
vir aqui e criar uma polilinha, né? E criar e depois utilizar o comando área por entidade, assim como eu fiz com o polígono do offset. Então eu tenho que fazer com toda essa área de vegetação que está dentro do meu offset, né? E com isso eu vou ter um somatório da área. Só que se vocês observarem aqui na tabela de dados, ela é tipo por unidade de árvores, né? Tipo, não por metro quadrado, assim como era da de limpeza. O que eu vou fazer? Vai ser disponibilizado ou já está no termo de referência ou na diretriz um cálculo para determinar a quantidade de árvores de determinado tamanho por metro quadrado. Por exemplo, a cada metro quadrado eu vou ter, sei lá, uma árvore desse diâmetro e duas árvores desse diâmetro. Então eu vou multiplicar aquela quantidade de área que eu somei de todas a vegetação que está dentro do meu offset, vou multiplicar lá pelo valor, pela equação que for dada, e vou obter a quantidade em unidade de árvores de cada diâmetro, e aí sim essa unidade de árvores eu vou multiplicar pelo custo. Né? Então, eu obtive aqui no total, sei lá, 500 árvores de 15 a 30 centímetros de diâmetro. Então, eu vou multiplicar 500 vezes isso aqui, vai ser o meu custo. Eu obtive daí 200 árvores desse tamanho. Então, 200 vezes esse aqui, somando com o que eu tinha multiplicado antes, né? Aí sim eu tenho o número total. E também a gente sempre vai utilizar um número inteiro de árvores, arredondando para mais. Se, por exemplo, eu obtive 239,5 árvores, eu vou ter 240 árvores, na verdade. Então, atentem para isso. A seguir, eu vou aqui para outra página da minha tabela de dados, porque agora a gente vai analisar o custo em relação aos bueiros. Bom, se vocês observarem aqui, os bueiros são completos, né? São compostos por duas unidades de boca, né, que vão ficar em cada extremidade, e o corpo, que vai variar conforme o tamanho necessário do bueiro. Se vocês observarem, os valores de corpo de bueiro variam de acordo com o diâmetro, né? Que deve ter sido calculado como foi explicado, né, pelo cálculo a montante, né? Daí a gente vai definir o diâmetro do bueiro. E a boca varia também por esse diâmetro, mas também por uma questão que nós chamamos de esconsidade, que eu vou explicar agora, conforme eu vou mostrando para vocês como fazer esse cálculo de quantitativo de bueiro. Bom, para isso, no Saepro, eu venho aqui e vou utilizar, vou tirar minha vegetação aqui para não me atrapalhar. Eu vou pegar esse córrego de exemplo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha em CAD. Vou inclusive adicionar um novo layer aqui. Eu não adicionei bueiro aqui, ó. Adicionei um layer chamado bueiro. Vou criar uma linha aqui do offset, né, da interseção do offset com o córrego até o outro lado, de um lado para o outro, tá? Esse vai ser o corpo do meu bueiro. Eu posso inclusive fazer o offset aqui com o diâmetro do meu bueiro. Por exemplo, meu diâmetro do bueiro é 60 centímetros. Então boto 0,6. Espera aí que eu botei... não, é 0,6. Offset 0,6 para cima. E agora a mesma coisa para baixo. Né? Espero que vocês já tenham
calculado o diâmetro, né, pelos montantes. Bom, eu posso pegar essa linha aqui e calcular a distância usando o comando dist, ou vindo aqui nas propriedades e vendo o tamanho dela, vou usar o comando dist. Esse meu bueiro aqui tem o quê? Tem 24,36 metros de comprimento. Essa linha aqui eu já posso apagar. Então, já tenho aqui a dimensão do corpo dele, só que agora eu tenho que calcular o que eu falei para vocês, que a gente chama de esconsidade. Bom, o que é essa esconsidade? É o ângulo que o bueiro faz com a rodovia. Quando o bueiro está transversal ao eixo, ele tem o que a gente chama de esconsidade normal, ou seja, ele está a 0 grau, ele está totalmente perpendicular aqui à minha rodovia. Só que não é o caso desse bueiro aqui. Então, a gente vai calcular a esconsidade fazendo o seguinte, a gente vai criar uma linha exatamente aqui no cruzamento do nosso eixo com o bueiro, né? A gente vai tentar fazer com que isso seja perpendicular ao nosso eixo. A gente pode, inclusive, utilizar com o nosso offset. Eu posso tentar usar o snap perpendicular aqui, não vai funcionar. Posso aqui, cadê o snap perpendicular? Até aqui, isso. E eu vou aqui em... vou utilizar, aqui no CAD, eu vou em medidas. Annotated, está aqui em inglês. Medidas. E eu vou utilizar angular, aqui. Ó. Ele vai me solicitar os pontos. Eu vou primeiro marcar o ponto da interseção até o que eu tracei transversal. E depois até o que é o meu bueiro mesmo. Ele fez errado, vou fazer o contrário. Vou fazer então daqui até aqui e depois até aqui. Aqui. Esse é o ângulo, essa é a esconsidade do bueiro. Só que se vocês notarem, eu tenho valores médios aqui, valores padrões de esconsidade, 15, 30 e 45. No meu caso deu 48, eu vou ter uma esconsidade de 45 graus. Vou utilizar 45 graus. Por exemplo, se eu tivesse uma esconsidade de 10,8, eu arredondo para mais. Então eu vou usar um bueiro com boca de esconsidade 15. O mesmo vale para o corpo. Ali eu tive um valor, vírgula alguma coisa, eu tenho que arredondar para valores de inteiros. Então, sei lá, tive 37,5, então eu vou usar 38. Por fim, a gente pode representar as bocas no bueiro. Eu posso vir aqui no CAD de novo, comando line. Eu vou representar assim. Representando a esconsidade do meu bueiro. Portanto, agora o bueiro tem representação, né, tanto na altimetria quanto na planimetria. Então, com isso, nós encerramos o vídeo da primeira parte de quantitativos. Até o próximo. Tchau!